Está distribuído já o material? A apostila? Todos já receberam? Amém? Então vamos lá, nós vamos dar continuidade. Na semana passada nós concluímos o livro de Gênesis. E agora nós estamos entrando no livro de Êxodo. Eu até deixei da apostila da semana passada, um tópico não deu tempo de a gente aplicar, então já peguei aquele tópico e já coloquei para a lição de hoje. Né? Então vai ficar repetido no impresso, na apostila impressa, ele vai estar o mesmo tópico na semana passada e na de hoje também, mas daí quando a gente enviar o arquivo para você, no seu WhatsApp, aí você já vai ter ela já corrigida e editada. Né? Falar em WhatsApp, vai passar a lista de presença. Se você não está na lista, quer receber, essa lista, na verdade, não é uma lista de presença. É uma lista só de presença, mas também para a gente saber quem quer receber as nossas apostilas por WhatsApp em PDF. Então, se o seu nome não está lá, você coloca o seu nome. Se você não quer receber, você pode riscar o seu nome na lista, não tem problema nenhum, porque a gente envia através de grupo. Né? A gente faz um grupo de WhatsApp, grupo silencioso, que ninguém posta nada, só para a gente poder estar enviando material, não tem bom dia, boa tarde, amém, joinha, nada disso. Então, fique tranquilo para participar do grupo, para poder receber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que preparou o Êxodo, né? O tempo de preparo do Êxodo. Nós vimos na lição anterior como Deus trabalhou na descendência de Abraão, nas lições anteriores, e aí morre Jacó, morre José, eles tinham sido recebidos no Egito muito bem, e Deus havia dito a Abraão que a descendência dele ficaria 400 anos no Egito, e que depois sairia levando muita riqueza, né, sairia com muito poder, mas eles se tornariam escravos. Só que a chegada de Jacó no Egito foi uma chegada bastante favorável. A de José não foi nem tanto na chegada, se tornou favorável depois. Primeiramente, ele foi levado como escravo, chegou como escravo, e depois, injustamente, ele foi lançado na prisão, esquecido no calabouço, até que, por providência divina, ele é retirado do calabouço, da prisão, revela o sonho de Faraó, e vem a se tornar o primeiro-ministro do Egito, né? O governante do Egito, o segundo em autoridade, logo depois de Faraó. Então, por que essa ascensão de José? Porque foi muito rápido. José, ele saiu da cadeia, ele interpretou um sonho, né? Já deu estratégia do que fazer em relação àquela revelação, e Faraó já logo coloca no posto mais importante do Egito uma coisa que parece não ser tão natural. Também quando Jacó chega no Egito, o que está acontecendo? Está acontecendo fome. Está havendo falta de alimento para as pessoas no mundo, e inclusive para o Egito. Então, os egípcios estavam passando necessidade, o povo natural da terra estava passando fome. E daí chegam lá 70 pessoas, né, estrangeiros, chegam no Egito, o faraó simpatiza com Jacó e dá para ele e para a descendência dele uma terra muito fértil, porque o Egito ele se desenvolveu economicamente nas margens do rio Nilo. O rio Nilo é o rio mais longo, né, de toda a terra, tem mais de 6.500 quilômetros de comprimento. E quando ele vai chegando no seu fim, ele vai chegando para desaguar no Mediterrâneo, ele abre num delta de 7 braços. Então ele tem aí ainda, está aí está lá? Coloca lá para a gente no Data Show, os slides. Então, no Egito, o Nilo ele se reparte, né? Aquela parte, volta um pouquinho, pode voltar no anterior. Aquela parte verde lá é o delta do Nilo. Então, essa região aí, o Nilo ele sobe,
E o Nilo, ele anualmente, no período da cheia, ele sobe até 7,5 metros regularmente. Né? Normal, ele sobe 7,5 metros. E lá no delta, ele transborda. Ele abre, né, para toda a região, então ele encharca aquela região é uma região extremamente fértil. E logo ali ao oriente, né, à direita do delta, é aquela parte oriental do delta, do Nilo, é onde Faraó pega e coloca Jacó e a sua descendência, né, seus 70 familiares. O que eu falei? É Jacó mesmo. Jacó, então, ele pega a melhor terra do Egito, terra mais fértil. Gente, isso não é uma coisa natural. Né? Você pega um estrangeiro, seu povo está passando dificuldade, né? E daí você pega o estrangeiro e coloca ele na melhor terra. Bom, não é tão natural, né? Mas se fosse alguns anos atrás aqui no Brasil, eles colocariam os cubanos e o Hugo Chávez nas melhores posições também. Né? Agora não mais, mas o que aconteceu lá no Egito? Por que Jacó teve tanta simpatia? Como é que José, apesar de ter revelado o sonho, né, por que ele ascendeu tão rapidamente e logo ao posto mais poderoso, sendo que existiam muitas outras pessoas ali no Egito? Então, isso pode parecer, de certa forma, estranha, ainda que a gente saiba que Deus trabalha na história, na vida das pessoas, para que os propósitos deles possam se cumprir. E o que Deus fez nessa época? Muito provavelmente, segundo os pesquisadores, historiadores de civilizações antigas, eles acreditam, não há uma unanimidade, mas há uma predominância, né, dos analistas, dos comentaristas, de que nessa época quem estava governando o Egito não eram os egípcios naturais, porque houve um tempo em que houve uma dinastia dos Ixos. Né? Isso todos os historiadores concordam. Só em relação ao tempo da chegada de José e de Jacó, se foi nesse período ou não, é que não há completa unanimidade, mas que no Egito, os Ixos, eles dominaram o Egito por um tempo, isso é fato, isso aí está registrado na história do Egito. Então, quem são esses Ixos? De onde eles vieram? A palavra Ixos no Egito significava soberanos estrangeiros, governantes, dominadores de uma terra estranha, estrangeiros. E os Ixos, eles eram semitas, descendentes de Sem. Os egípcios, eles eram descendentes de Cã. E os Ixos, descendentes de Sem, ou seja, de linhagens distintas de Noé, e isso há 4.000 anos atrás era bastante significativo, muito importante. Né? Qual é a linhagem em relação à descendência de Noé? Porque haviam 3 grandes linhagens na face da terra. Então, os semitas estavam numa região mais ao Oriente Médio, e ali esses Ixos, provavelmente originários da região da Síria, do Líbano, né, pensando nos territórios atuais, eles migraram para o Egito e foram tomando conta. Primeiro chegaram ali próximo ao delta mesmo do Nilo, e aos poucos eles foram dominando sem guerra, mas eles foram se estabelecendo. E aí foram colocando a força, a pressão, e nem precisou guerrear para eles assumirem o governo e impor tributos aos egípcios e ao governante egípcio. E daqui a pouco eles, então, estavam já governando todo o Egito, e ali eles ficaram por cerca de 3 séculos. Só foram expulsos no ano 1580 a.C. Agora, o Egito, que foi por muitos séculos a nação mais poderosa do mundo, e foi isso com comprovações arqueológicas, históricas. Qual é a origem do Egito? O Egito, ele é filho do segundo, ele foi fundado pelo segundo filho de Cã, por Misraim. Misraim foi o fundador do Egito, que era neto de Noé. Então, assim,
é muito antigo, já logo um neto de Noé foi o cara que desceu ali para aquela região do Egito e começou, né, uma civilização ali. E o Egito ele é citado na Bíblia, né, é uma das nações mais citadas na Bíblia. Depois de Israel, Egito e Babilônia são as duas nações mais citadas na Bíblia. E o Egito, normalmente ele é mencionado na Bíblia, assim como Babilônia, como uma espécie de mundo. Lembrem-se que o mundo todo está vivendo uma situação de paganismo e de rebelião contra Deus. Israel, né, o povo hebreu, é aquele que Deus está começando no meio do mundo para iniciar alguma coisa diferente, para começar uma sociedade num padrão, não no padrão que o diabo estava estabelecendo para o mundo, mas no padrão que Deus queria para a humanidade. Então, de fato, tudo aquilo que estava fora do povo hebreu era citado na Bíblia como mundo, alguma coisa que faz oposição a Deus, aqueles que não se submetem a Deus, que não dependem de Deus, que confiam nas suas próprias forças, que confiam em cavalos, confiam nos seus soldados, confiam nas suas riquezas. Isaías, por exemplo, no capítulo 31, versículo 1, ele diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Assim, quem era o Egito? Um lugar de segurança, não em Deus, e se estribam em cavalos, em poder, nas suas forças militares, nos seus exércitos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam no Senhor. Ou seja, era como um concorrente de Deus. O mundo se põe como um concorrente de Deus. E o Egito era uma representação disso. Essa civilização egípcia... Passa para o próximo slide, por favor. Eu mencionei que ela se desenvolve nas margens do Nilo, ali ele está numa coloração um pouco mais intensa, até chegar lá no delta. Então, em toda essa região ao redor do Nilo, é a região mais rica. À medida que você vai se afastando do Nilo, você vai entrando em regiões desérticas, muita areia. Agora, o fértil do Egito, ele era muito propício para a agricultura, e o Egito se desenvolveu no cultivo de muitos produtos agrícolas, né? Então, tinha uma produção abundante do trigo, da cevada, do centeio, de frutas como uva, romã, tâmara e tantos outros produtos. Do ponto de vista comercial, o Egito exerceu um papel importantíssimo na sociedade antiga. Ele chegou a ser o maior e mais glorioso reino dos tempos passados, mas comercialmente ele foi muito forte na venda de ouro, de prata, de cobre, de chumbo, um explorador de trabalho humano, né? A cultura egípcia ela era escravagista, punha cargas muito fortes nos seus trabalhadores. Isso é uma característica do povo egito antigo, que não era tão forte em outras nações, mas o Egito era uma nação que se caracterizou pelo estabelecimento de trabalho escravo. A sua cultura, então esse é o ambiente onde estava o povo hebreu, né? Onde é que Deus levou Jacó e a sua descendência? Qual é a cultura que havia ali? Qual é a influência que estava acontecendo sobre o povo descendente de Abraão? Uma nação politeísta. Então você vê todas as artes, tudo aquilo que existe em relação ao Egito Antigo, a ênfase de toda a cultura, de toda a arte, de todo o registro é religiosa. Então, os templos, as pirâmides, as pinturas, todas elas são religiosas. A escrita antiga do Egito é uma escrita religiosa, ela só era usada pelos sacerdotes. Então, não era uma escrita usada pelo cidadão comum, era uma escrita usada pelo sacerdote. Então, todo o ambiente era um ambiente fortemente espiritual e politeísta, pagão, portanto. O Egito também era
bastante materialista. Então, eles eram muito apegados às coisas do materialismo, da riqueza, da grandeza, da segurança, do conforto, esotéricos ao extremo, místicos, bastante. Até hoje você vê assim, todo filme que trata do Egito Antigo vai tratar do esoterismo, né? Dessas coisas estranhas do Egito, a feitiçaria, encantamento, e muitas formas de manifestações espirituais demoníacas. E de onde vem essa influência para o Egito? Não começou ali, né? A influência das religiões pagãs, nós vimos em lições anteriores, começa lá em Babilônia, né? Quando Nimrod lidera a construção da Torre de Babel, ele tinha intenções de se estabelecer como um rei, mas também como uma forma de Deus, de ser adorado. E ali começa o culto pagão, logo depois de Babilônia, depois principalmente da morte de Nimrod, quando Semíramis, a sua esposa, inventa uma história de que Nimrod havia morrido, se tornara Deus e foi morar no sol, por isso depois o sol passa a ser adorado, e ela, portanto, é a primeira esposa de Deus e mãe de Deus, porque ela estava grávida, nasce-lhe Tamuz, que é filho de Nimrod e de Semíramis, isso ela diz, se era de Nimrod mesmo ou não. Há controvérsias, né? O teste de DNA não ficou pronto até hoje, não deu para saber, mas alguns acreditam que Tamuz não fosse filho legítimo de Nimrod, mas enfim, ela disse que era, e que Nimrod era Deus, portanto ela agora está gerando um Deus, e ela é mãe de Deus, e aí começa uma trindade maligna, né? De Nimrod, de Semíramis e Tamuz. E essa cultura, né, religiosa, essa doutrina religiosa, que daí passou a envolver também a reencarnação, porque ela diz que Tamuz era uma reencarnação de Nimrod. Então, toda essa criatividade espiritual que Semíramis teve foi para poder manter controle sobre vidas, sobre pessoas, né? Ela se tornou a suma sacerdotisa da religião que ela mesma inventou, e tinha muitas sacerdotisas que serviam no templo de Tamuz juntamente com ela, né? Porque Tamuz também morre muito antes, ele morre precocemente. E essa adoração pagã, ela se espalhou pelo mundo. Só que para cada lugar que esse culto ele ia sendo levado, então as nações, lembra, elas tinham línguas diferentes por causa da confusão das línguas em Torre de Babel. E aonde elas chegavam, então tinha um povo que já estava formando a sua própria cultura, a sua própria identidade. Mas a religião vai se espalhando, e em cada lugar que ela chega, ela vai se desenvolvendo com características próprias. E como são deuses humanos, com aparência, com história humana, humanos que se tornaram deuses, como é o caso de Nimrod, como o caso de Tamuz, como o caso da própria Semíramis, que depois é a rainha dos céus, né? Mãe de Deus, e isso é encontrado em todas as antigas religiões. Há uma ligação, né, com a religião dos sumérios, da Babilônia, que Semíramis inventou. Então, em cada região, eles foram mudando o nome dos deuses. Então, vai se dando um nome próprio. Então, aqui, o Deus é o mesmo, só que ele tem um nome e tem uma imagem, ele tem uma característica. Quando ele muda para um outro lugar, a mesma religião, ela já tem alguns aspectos diferentes da cultura regional, muda o nome e um pouco da aparência, mas a essência, a raiz, a origem é uma só. Está lá na trindade maligna inventada por Semíramis. E lá no Egito, existiam muitos deuses. Agora, dentre os deuses que estavam lá, 3 dos seus principais deuses eram Osíris, Íris e Horus. Horus é filho de Osíris e de Íris. E quem é Osíris nesse papel aí? É o próprio Nimrod. No Egito se tornou o centro da adoração do sol. Aliás, isso é uma coisa que
quando estive no Egito, assim, eu fui, conheci, foi bom, mas é um lugar que eu não tenho vontade de voltar. Foi bom para conhecer, mas não tem atrativo de voltar. Até hoje, o Egito é um lugar onde o culto à morte é muito forte, apesar de, né, ser um país islâmico, né, de tradição, de cultura, hoje, muçulmana. Toda a história, toda a arquitetura, todas essas coisas antigas que as pessoas vão para lá para ver isso aí, é tudo culto à morte. As pirâmides, né, são túmulos. O Museu do Egito é algo horrível, gente. É algo horrível. O Museu do Egito assim é opresso, cheira a morte. Então, o Museu do Egito é um dos museus mais famosos, que mais tem coisas da cultura antiga, de antiguidade. Não sei se existe algum museu no mundo que tem tanta antiguidade e tanto ouro, tanta riqueza como tem no Museu do Egito, mas é um museu assim, quando eu fui, inclusive, assim, ele estava assim, aos cacos, né? Pintura velha, tudo desgastado, com assim mal conservado, mal cuidado, igual as velharias, as coisas que tem ali, né? O museu já está quase precisando ser embalsamado, não sei se fizeram uma reforma, mas a coisa ali era muito feia, né? E um cheiro de morte, gente, impressionante. Todo lugar que você andava no museu, o que eu sentia é aquela pressão de morte, cheiro de morte, mal-estar. Saí dali assim, gente, saí dali assim pesado, horrível, horrível. Porque no Egito se cultuava muito a passagem para outra vida, né? E Faraó se tornava um deus também. E se adorava o sol, o principal deus do Egito, o centro da adoração do sol no mundo era no Egito, da lua era em Jericó. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Mas e quem era o deus adorado em relação ao sol? Quem é que Semíramis inventou? Que era Nimrod. E isso permanece até os dias de hoje, de certa forma, o sol continua sendo cultuado. Quer ver como uma outra sensação que eu tive no Egito, quando subimos ao Monte Sinai, que se é aquele monte ou não, há controvérsias, né? Existe um monte ali na península do Sinai, que ele é tido como o monte onde o Senhor desceu e entregou a Torá a Moisés, e o povo estava acampado aos pés daquele morro. E ali as pessoas fazem peregrinações, os turistas vão para lá, você sobe de madrugada, porque é muito quente, é deserto, então você precisa subir de madrugada, porque durante o dia a temperatura pode chegar a 50 graus. Né? Passar de 40 é fácil, e chegar a 50 não é difícil. Então você precisa subir de madrugada, só que de madrugada a temperatura pode ir a zero. Então no deserto ele pode ir de 0 a 50 no mesmo dia. Então, o dia que nós subimos, a temperatura lá estava em torno de 4 ou 5 graus em cima, no Monte Sinai. E quando nós descemos, isso 7 horas da manhã, embaixo já estava 38 graus. Então, assim, quanto ia esquentar aquele negócio, eu não sei. Mas as pessoas sobem para o Sinai. Para mim foi gostoso, foi legal aquela experiência, né, principalmente pela beleza do céu. O céu no deserto ele é muito diferente do céu que a gente vê. Né? Você enxerga muito mais os astros, então ele tem uma tonalidade do azul celestial ou noturno diferente do nosso, não tem pureza, né? É um céu limpo, é um céu limpo. E então eu curti muito, né, pensando ali em Abraão, contando estrelas, essas coisas assim. Agora, quando você chega lá no topo do Egito, sabe o que as pessoas fazem? Porque você chega lá em torno das 5 horas da manhã. Sobe lá umas 2 horas da manhã, chega lá perto das 5 horas da manhã. E as pessoas elas ficam voltadas para o Oriente, todo mundo vai para o lado volta sua face para o lado do Oriente para ver o nascer do sol. Eu parei e vi aquele negócio e falei, meu Deus, a adoração continua. E está um monte de crente aqui, um monte de evangélico aqui, todo mundo lá fascinado, parado para olhar o sol nascendo. Fala assim, de maneira sutil,
ainda está havendo uma adoração, né, aquilo que é a adoração antiga do Egito, porque, na verdade, os espíritos, eles não morrem. Passou aquela civilização, mas os demônios originais do culto pagão, eles continuam agindo, continuam operando, como o espírito da Grécia, continua operando. O espírito da Grécia a gente vai ver mais lá para frente. Mas ainda hoje, né, a sensação, a presença espiritual do Egito está muito relacionada à cultura e à adoração antiga. Pelo menos para o turista, o que a gente vê não é o islamismo, o que a gente vê é a religião velha do Egito ainda governando nos seus registros, né, arqueológicos, históricos, nas suas obras. E aí, isso em relação às efígies, às pirâmides e todas essas coisas também. Fui naquele show de luzes que tem nas pirâmides, horrível, gente. Horrível. O que tinha de demônio ali naquele ambiente, não só na apresentação de luz, mas assim, fisicamente, no ambiente, eu sentia assim, um ambiente carregado de demônio. Terrível. E é logo ali ao lado do Cairo. E dos deuses adorados lá, 3 dos principais, então, Osíris, Íris e Tamuz. Aliás, desculpa, e Horus, né? 3 dos principais deuses que são representações egípcias de Nimrod, de Semíramis e de Tamuz. Tem uma outra imagem, pode passar a próxima, que também são... Isso aí são imagens, né, estatuetas que existem lá. Tem muitas que são em pintura, outras estatuetas. É muito reproduzida a imagem desses falsos deuses. Passa adiante, tira eles daí. Né? Aí entrou outro. Volta, pode voltar. Porque esse aí é Baal. Essa é uma imagem de Baal. Se não me engano, essa escultura está no Louvre, está em Paris. E o que tinha Baal a ver com os egípcios? Porque quando os Ixos foram para lá, falei, os Ixos, então, era natural, falei que os Ixos eles eram semitas, então é mais fácil você entender a simpatia que houve de Faraó com relação a Jacó, a sua família e a José, porque eles eram da mesma linhagem, né? Ambos eles procediam de Sem. Então, ele era um governante estrangeiro no Egito, e ele estava recebendo estrangeiros também, mas que era da linhagem dele. Os nativos eram descendentes de Cã, e eles eram descendentes de Sem. Então, fica mais fácil você entender o que é que Deus promoveu na história no Egito para que a descendência de Abraão pudesse ser ali bem recebida inicialmente. Só que os Ixos, eles eram adoradores de Baal. Então, eles acabaram assim recebendo muito da cultura do Egito. Eles acabaram praticando muitas coisas do Egito, assimilaram a cultura e até a religião egípcia, mas o Deus principal deles não eram os deuses egípcios. O Deus principal deles era Baal, que a palavra Baal significa Senhor no hebraico, e Baal era o principal Deus adorado na terra de Canaã, onde estavam ali os cananeus, onde estavam os povos que precederam os hebreus naquela terra, que também eram filhos de Cã. Então, os idólatras do Egito, né, que adoravam vários deuses, eram descendentes de Cã. Os idólatras de Canaã também eram descendentes de Cã, né, só que adoradores de um outro deus chamado Baal, que nós vamos encontrar depois. A adoração a Baal na Bíblia é o grande concorrente da adoração a Deus no Antigo Testamento. Baal chegou a ser, inclusive, por algum tempo, o Deus oficial das 10 tribos do norte. Quando o Israel se divide em 2 povos, em 2 tribos, 2 ficam para o sul, 10 ficam para o norte, isso é matéria mais para frente. No Reino do Norte, apostata da fé, a adoração idólatra entra forte, e principalmente durante o tempo de Acabe, né, que Acabe ele casa-se com Semíramis. Já existia adoração a Baal antes de Acabe, mas quando... Com quem? Muito bom, viu só aí, ó. O Paulo está prestando atenção e ele está ligado ali.
Acabe não casou com Semíramis, gente. Semíramis é mulher de Nimrod, mas está ali, linhagem espiritual é a mesma, né? Então, Acabe se casa com Jezabel, que não era descendente de Abraão, né, dos povos ali daquela região, adoradores de Baal, e ela introduz o culto, a adoração a Baal em Israel, e esse negócio se torna, né, essa adoração se torna adoração oficial em Israel, ao ponto de quando o profeta Elias chama o povo, reúne no Monte Carmelo, quem já esteve em Israel foi ao Monte Carmelo, quando Elias chama o povo para o Monte Carmelo, qual é a finalidade daquela convocação? É para decidir quem é o Deus de verdade, porque o povo já não sabia mais quem era Deus. Eles acreditavam no Deus de Abraão, mas eles estavam cultuando, adorando a Baal. Então eles se tornaram politeístas também, porque não deixaram de acreditar no Deus de Abraão, mas estavam adorando Baal e estavam adorando outros deuses também que tinham sido introduzidos em Israel. Mas Baal era o pior deles, né, em termos de conquista de adoração no meio do povo de Deus. Então o Egito tinha assim, uma cultura definida. Aliás, dos antigos, talvez a cultura mais definida de todas as nações antigas, de povos antigos. Com muitos registros, eles registraram todas as suas dinastias, os feitos dos seus reis, dos seus faraós, as suas obras, suas construções, um monte de coisa. Assim, o Egito é quem mais, dos povos antigos, quem mais deixou história, né, e é riquíssimo em arqueologia. Muitos registros, né, talvez só o povo hebreu tenha mais do que isso, só que o povo hebreu, os israelitas, eles sofreram mais perseguições do que os egípcios, então foram invadidos mais vezes, e até a arqueologia acabou se tornando menos rica do que do Egito. E o Egito também foi um país que acumulou grandes obras, né, maiores até do que as obras que aconteceram lá em Israel, porque não era muito do perfil do povo de Israel fazer grandes construções, que é uma das características do povo antigo do Egito. Agora, os que chegaram, né, descendentes de Abraão, que chega lá no Egito, eles têm também a sua cultura, mas não tão forte, não tão definida. É uma cultura que está sendo ainda construída. Mas, apesar de eles entrarem no Egito, terem sido influenciados em parte pela cultura local, isso é inevitável que aconteça. Você muda para um país, você vai ser influenciado pela cultura daquele país, né? Ou seja, no mínimo, você já começa a falar a língua daquele povo. E quando você começa já a falar a língua, você já começa a assimilar um monte de coisa que vem junto com a língua, né? E tradições, história, cultura, hábitos, a dieta. Você não consegue manter a mesma dieta alimentar que você tenha na sua nação, porque muda a comida, então muda muita coisa. Então você começa a se ambientar dentro de uma cultura diferente da sua cultura original, que no caso deles ainda não era tão forte. Então houve sim uma influência, né, egípcia na cultura do povo hebreu antigo. Mas uma coisa não aconteceu, eles não se tornaram politeístas. Pelo menos a grande parte da nação continua crendo no único Deus. É verdade que alguns que passaram a servir, porque... Passa para o próximo slide aí. Alguns que passaram a servir no palácio, então você tem... deixa esse slide para depois, é só para tirar o Baal lá da apresentação. Vamos arrancar esse demônio desgracento. Os judeus, os hebreus, eles começaram a servir no Egito em várias funções. Eles foram aproveitados em toda espécie de atividade. Então, conforme a habilidade de cada um, eles foram sendo aproveitados. Lógico que a grande massa foi aproveitada como escravo para fazer obra de construção. Mas tinham muitos que estavam cuidando dos rebanhos, da agricultura, de plantio, aqueles que eram especialistas no trato com metais, então eles foram aproveitados nisso, para cozinhar, enfim, para um monte de atividades.
E os melhores, os que tinham mais habilidades, eles acabavam sendo aproveitados no palácio de Faraó. Muitos estavam sendo aproveitados nas casas das pessoas mais importantes do Egito. E quanto mais próximo eles estavam dos egípcios, né? Então, um hebreu que fosse trabalhar no palácio, por exemplo, é lógico que ele estava debaixo de uma influência cultural muito mais forte. Até porque o próprio faraó era tratado como Deus, tinha reverência. Então, se ele estava ali no palácio, eles acabavam tratando o faraó também com a mesma reverência que os outros egípcios tratavam. E eles usavam o mesmo tipo de vestimenta, o mesmo tipo de pintura, né? As mesmas características. Eles se tornavam na aparência do povo egípcio. Quem retratou isso aí, eu acho que até bem, foi aquela novela da Record. Eu não assisti, mas eu vi poucos episódios que trata dos 10 mandamentos, que trata do êxodo. Então, no meio daquele povo que estava fugindo do Egito, tinha vários hebreus que estavam assim, pintados e com vestes mais finas, né? Com toda a aparência de egípcio. Então, tinham aqueles assim que conservaram a aparência do camponês, porque eles chegaram como camponeses, e muitos permaneceram, a grande maioria permaneceu como camponeses, mas alguns foram introduzidos, foram aculturados, né, no Egito. E eles, sendo aproveitados nisso, foram se espalhando por todo o Egito. Agora, Gênesis 47, 27 fala assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram posse e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. O que está acontecendo no Egito? A descendência de Abraão, de Jacó, está se multiplicando, né? Aquele comentarista judeu, o Rashi, ele diz que as mulheres tinham sêxtuplos, né? Então, não sei se ele estava dizendo assim que elas tinham 6 filhos ou se elas tinham uma ninhada de filho mesmo, né? Mas fala que as hebreias elas tinham sêxtuplos. Então, se multiplicaram bastante, mas os historiadores dizem que a média das hebreias elas eram de pelo menos 6 filhos, até para poder sair de 70 almas de quando chegaram e para cerca de 2 milhões de pessoas quando eles saíram. Então tinha que haver uma multiplicação de aproximadamente 6 filhos por família, né, para chegar naquele número tão grande. E isso era um número muito maior do que os egípcios estavam tendo. Então, aos poucos, eles foram assim se tornando maiores, né, e se desenvolvendo, e Deus abençoando o povo. Só que isso era um problema. Enquanto os egípcios eles tinham uma característica mais de preguiça, né, eles não eram muito dados ao trabalho braçal, à força, eles estavam muito mais interessados em usufruir dos prazeres que eles podiam gozar nessa vida. Os hebreus eles já eram bastante dedicados ao trabalho, sempre foram camponeses, sempre foram pessoas do campo, então sempre trabalharam bastante. E trabalhando muito, eles foram prosperando, foram enriquecendo, foram se multiplicando, e daqui a pouco eles já eram em número maior do que até os egípcios. O Faraó vai dizer isso lá. Ali 400 anos, se tornaria escrava e viveria em servidão. E depois sairia. Né? Deus fala isso para Abraão lá em Gênesis 15, onde diz assim, versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus fala assim: vocês vão para lá, vocês vão padecer, vão sofrer, mas vão sair. Depois que Jacó morre, depois que José e Jacó eles morrem, a história do povo hebreu está continuando. Eles estão crescendo, estão multiplicando, mas durante esse período da morte de José, de Jacó e de José, que são relatados no final do livro de Gênesis, até o período do Êxodo, são quase 400 anos aí que a Bíblia não conta nada. Há um silêncio bíblico em relação a esse período. Então, nós temos informações
das histórias. Agora, história é um negócio meio complexo, né, gente? História é uma coisa que depende de como ela é contada, é a informação que você tem. Aqui no Brasil, sobre a Guerra do Paraguai, você tem a história contada de um jeito. Você vai lá no Paraguai, ela é contada de outro jeito. E distintas, diferentes. Mudar os livros didáticos naquilo que registra a Revolução de 64. Porque a história da Revolução de 64 ela foi contada nos livros didáticos do ponto de vista de esquerda, né? E agora ele fala, não, nós vamos recontar essa história, isso aí tem muita mentira, né? E depende de como foi enfatizada uma coisa, às vezes tem muitas coisas que são verídicas, são verdadeiras, mas a ênfase que você dá te dá um enredo, né, completo com base em porções da história. E então os historiadores, todos eles têm essa dificuldade, né, eles colocam alguns aspectos, os historiadores antigos, cada um contava uma parte, e daí os historiadores mais modernos que pegam as histórias dos antigos, eles vão usar uma composição, mas eles também têm as suas próprias opiniões. Então, quando eu estou lendo, eu procuro ler bastante a respeito dessas coisas, né, para ter entendimento, conhecimento e formar convicções, eu não consigo saber quem é o verdadeiro. Então, às vezes, eu estou lendo um autor, eu estou lendo um livro, isso aqui me faz muito sentido. Daí você lê um outro livro, ele conta um pouco diferente, fala, mas isso aqui também faz sentido. Fala, mas eu estava inclinado a acreditar nisso, mas eu não sei se isso aqui é verdade, né? Em relação a fatos históricos. Então, até em relação a quem era o faraó da época de Moisés, né? Ou quem era realmente o faraó da época de José, era um Ixo ou não, a maior parte acha que sim, mas alguns acham que não. Enfim, existem problemas em relação às datações antigas e eventos antigos. Mas durante 400 anos a Bíblia não fala. Então nós não temos um registro, né, confiável do ponto de vista bíblico, e nós então temos outras informações. Mas fato é que eles cresceram bastante. E é uma coisa interessante que a Bíblia, ela, de vez em quando, ela trabalha com ciclos de silêncio. Entre o dilúvio e Abraão foram cerca de 400 anos. E nesses 400 anos, pós-dilúvio, a Bíblia só relata um evento, só a Torre de Babel, mais nada. E destaca a figura de Nimrod, porque era necessário que a gente soubesse sobre a origem do sistema babilônico que veio através de Nimrod. Mas todas as outras histórias nós temos nas tradições e nas histórias das nações e povos antigos, e não na Bíblia, porque a Bíblia silenciou, ela contou um detalhe durante 400 anos. Daí agora chega aqui, mais 400 anos que a Bíblia não fala nada. Quando chega no final do Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, mais 400 anos que a Bíblia não fala nada. Então, de vez em quando, Deus silencia. Mas as coisas estão acontecendo e a história está prosseguindo. Então, durante esses 400 anos de silêncio, muitas coisas aconteceram. E uma delas mudou o governo no Egito. Os Ixos que estavam dominando foram expulsos. Então, aí os nativos, os egípcios antigos, derrotaram os seus opressores, expulsaram eles, mas enquanto isso os hebreus continuam lá. Só que essa mudança, a Bíblia fala que se levantou um rei, Êxodo 1:8, fala, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Aí o não conhecer é natural que não viu José mesmo com os próprios olhos, porque José já tinha morrido alguns séculos antes. Mas o novo governo egípcio, que é nativo, que é do próprio povo do Egito, não tem interesse na história dos Ixos, porque são estrangeiros. Então eles não se preocuparam em conservar a história dos seus opressores que invadiram sua terra e dominaram sobre eles. Eles contam a história deles próprios, dos seus reis antigos, egípcios, e os que vieram depois. Os Ixos, há uma lacuna também, há pouco registro no Egito a respeito daquilo que os Ixos fizeram. Existe, mas não na riqueza
de informação que existe nos períodos do domínio dos próprios egípcios. Então, esse rei também, ele fala, esse José, ele era um governante, ele era um ministro, eu não estou interessado nem em quem eram os imperadores Ixos, né, os reis Ixos, os faraós Ixos, não estou interessado em quem seja ele. Quanto mais seus signatários, quanto mais os seus subalternos. Então, fala, não sei quem era José. José prestou um grande serviço ao povo egípcio, mas o novo rei falou, olha, não me interessa, não quero saber, não tenho conhecimento, né, nenhuma simpatia por esse cidadão, nem pelo rei que governava na época dele. E ele disse assim, versículo 9, e disse ao seu povo, ou seja, esse aqui já é um egípcio mesmo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha só, os hebreus se tornam um perigo para o Egito. O faraó está vendo, falei, esse povo aqui cresceu demais, né? Nós acabamos de algum tempo atrás expulsando um povo que nos dominou e nós estamos sujeitos a serem dominados de novo por um povo semita. Então nós precisamos dar um jeito nisso aqui. Versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amarga vida com toda a dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que a tirania, com que na tirania os serviam. O rei fala assim, olha, esse povo é perigoso, nós precisamos dar um jeito nele, então vamos subjulgá-los. Vamos acabar com a raça deles. Como que a gente vai acabar com eles? Nós vamos pôr muito trabalho, muito serviço, já existia serviço escravo no Egito, então nós vamos hostilizar, nós vamos ser tiranos em relação ao serviço que vamos impor a eles. E a Páscoa, inclusive, nós estamos entrando em Páscoa agora, essa semana que vem, né? Sexta-feira começa a Páscoa, não é porque é Sexta-feira Santa, porque dia 14 do mês de Nissan. Aliás, não perca hoje o culto, né, porque a gente quer restaurar algumas coisas. A Páscoa é uma festa que Deus determinou que nós celebrássemos, e a gente não entende muito essas coisas não, mas é bíblico e é para a gente. A igreja original, a igreja dos gentios, né, celebrava a Páscoa diferente do que a gente celebra. Então, eu queria que a gente também se preparasse para a celebração de Páscoa que vem no próximo final de semana. E hoje à noite a gente vai estar distribuindo um material, né, com instruções de como que a gente prepara uma celebração de Páscoa e um óleo para você ungir a sua casa. Então a gente já está providenciado óleo para a gente ungir todos os lares, né, porque isso é a origem da unção do lar, nos seus umbrais, vem da Páscoa, gente, né, que foi o ungido com o sangue do Cordeiro. Mas à noite a gente fala um pouco a respeito disso, isso continua valendo. Tá? Continua valendo. Então a gente não usa hoje sangue, a gente usa o óleo, que é essa representação de proteção, e nós queremos te abençoar a sua casa. Então não perca o culto de hoje, né? Venha não só para receber o óleo ungido, gente, né? Não é isso, né? Mas para entender o princípio de autoridade espiritual e gratidão pela nossa libertação. Agora, nesse período que o povo está sendo hostilizado, o período de maior sofrimento do povo hebreu, e por isso eles celebram a Páscoa até os dias de hoje, que a Páscoa trata da libertação desse tempo, né, da salvação que Deus deu para ele nesse tempo. Mas no período de maior sofrimento também é no período que Deus manda o libertador. Deus, ele costuma agir nos períodos de adversidade. A grande personalidade dos hebreus do Antigo Testamento é Moisés. Até hoje, para os judeus que não receberam a Jesus como Messias, eles continuam tendo em Moisés a sua grande personalidade. O maior de todos os hebreus de todas as épocas. Eles ainda acreditam assim, né? Então, quando que Deus manda, né, o libertador? Num tempo de opressão. No pior tempo, Deus ele vem para abençoar o povo. Então, Faraó ele foi perverso, aumentou a carga, colocou os hebreus para a obra de construção. A Bíblia menciona que eles foram usados para construir
as cidades celeiros, que eram cidades para armazenamento, tanto de alimento como de riquezas. Então, até hoje, né, aquilo que foi desenvolvido no Egito como a forma de desenvolver os celeiros é usado até hoje no mundo. Os celeiros mais antigos do mundo foram feitos lá no Egito. Então, celeiros com a parte curva em cima, se coloca o grão por cima, tira por baixo. Então, até hoje ainda usa-se o mesmo modelo que foi desenvolvido no Egito nessa época, que os hebreus construíram. Talvez muitos dos engenheiros, não somente dos escravos, né, mas muitos daqueles que pensaram, que desenvolveram o modelo, o sistema, foram os judeus, porque os judeus eles são o povo mais criativo do mundo até os dias de hoje. Em tecnologia, em invenções, são eles. Então, provavelmente eles mesmo que desenvolveram, inventaram um modelo, o sistema e construíram essas cidades celeiros, que são mencionadas na Bíblia. Agora, Faraó tinha uma intenção. Qual era a intenção de Faraó em impor a carga? Que eles não se multiplicassem mais. Falando, nós vamos cansar eles, nós vamos matar eles de trabalho e eles não vão conseguir mais se multiplicar. Eles vão mirrar na sua multiplicação. Só que quanto mais eles trabalhavam, quanto mais carga eles tinham, mais Deus abençoava e mais eles multiplicavam. Então, Faraó trabalhava de um jeito e Deus fazia de outro jeito. Então, assim, não é no tempo da opressão, no tempo da dificuldade, você vê o Faraó. Mas Deus está trabalhando no invisível. E às vezes as coisas que Deus está fazendo, a gente nem valoriza tanto. Por exemplo, a principal coisa que Deus está fazendo era multiplicar o povo. O Faraó queria dizimar o povo. Essa era a intenção de Faraó, dizimar o povo. E Deus falou, não, eu vou multiplicar. Então eles estavam vendo o sofrimento que Faraó impunha, mas não estavam vendo, talvez, né, as bênçãos que Deus estava dando na multiplicação. Até Faraó ele planejou matar os filhos dos hebreus, né, mandando que as parteiras assassinassem todo menino que nascesse. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 16. Fala, quando nascer um menino, mata o menino. Não deixa viver. As meninas podem viver. Por que ele queria matar os meninos e não as meninas? O Egito é um lugar onde havia muitos feiticeiros. Os sacerdotes do Egito, esses caras eles eram endemoniados mesmo. Esses caras tinham uma relação íntima com o capeta. Eles tinham uma proximidade com o diabo muito forte. Né? E o diabo ensinava mesmo a esse povo muitas coisas. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, né, do Egito, pode haver aumento, né, pode haver sensacionalismo, essas coisas assim, mas muitas coisas provavelmente aconteceram bem parecido com aquilo que a gente vê nas produções cinematográficas. Os caras eles viviam um nível de coisas sobrenaturais, demoníacas, real, muito forte. Nos dias de hoje ainda existe, né, mas aqui a gente não tem tanto conhecimento. E do Egito eles deixaram isso bem registrado. Eles não ocultaram isso, era a sua característica. Então, por que Faraó mandou matar as crianças? Porque os sacerdotes do Egito, advertidos, né, pelos demônios, de que haveria de nascer um libertador, havia uma profecia da libertação. Então, eles sabiam, e os próprios demônios diziam para ele, chegou o tempo, porque o diabo sabe. Deus falou para Abraão, olha, em 400 anos vou libertar o povo. O diabo ouviu essa promessa. E aí o diabo está fazendo conta. Ainda faltam 200 anos, ainda faltam 300 anos, faltam só 50 anos, faltam só... Vixe, deu tempo. Os 400 anos aí estão chegando, não tem mais tempo para nada. Então vamos dar um jeito. Né? Deus vai levantar um libertador. Vão matar a criança. E aí, como o Faraó não sabia qual era a criança, ele manda matar todas as crianças. O Faraó, o diabo, né, Faraó é uma representação do diabo aí, mas o diabo, ele sabe muitas coisas, mas não sabe tudo. Ele sabia que haveria libertação, sabia que haveria libertador, mas ele não sabe tudo. Da mesma maneira como o diabo se enganou com Abel, porque quando Deus falou que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, quem é que Satanás achou que era? Tinha Caim e tinha Abel. Daí quem é a semente da mulher? Fala, é um dos dois.
Falei, esse Caim é meio ruinzinho, não é esse não. Agora esse Abel, vou dar um jeito de matar esse guri. Né? Então já vai lá e promove, né, um instinto assassino no coração do irmão, para matar Abel, achando que estava matando a semente da mulher e que lhe pisaria a cabeça, porque falou, esse Abel um dia vai crescer, né, esse cara aí pode ser o cara que Deus vai querer me usar para me derrotar. Falei, então vou matar ele logo. Então, do mesmo jeito que ele se enganou em relação a Abel, agora ele não sabe quem é que é o libertador. Como também depois, lá na frente, 2.000 anos depois, 1.500 anos depois, 1.300 anos depois, nasce Jesus, e ele também está sabendo que é a época do nascimento do Messias. Né? Havia um ambiente profético, espiritual para a chegada do Messias, o povo, a nação estava esperando pelo Messias, e de novo o diabo não sabe quem é o Messias. Daí manda matar todas as crianças de novo. Por quê? Porque está tentando matar Jesus, mas sem saber quem é Jesus. Ele ia imaginar que Deus ia mandar o Messias lá numa família miserável de Nazaré, que foi lá para Belém para se recadastrar para o censo. Que aquele menininho que ia nascer ali numa manjedoura ia ser o rei de Israel, o libertador. Nunca que o diabo ia imaginar isso. Né? Porque Deus ele faz do jeito diferente. Ele não sabe como é que Deus está trabalhando. Então, como não sabe como é que Deus está trabalhando, ele, ao invés de ele atirar como spinner, ele usa metralhadora. Ele não sabe qual é o alvo. Então, ele usa metralhadora, atira para todo lado, para ver se acerta. Né? Só que o bicho é burro, não sabe. Então, ele erra. Né? Deus nunca deixou ele acertar o alvo. Então, ele estava tentando impedir a libertação, mas Deus estava fazendo para que as coisas acontecessem. Agora, é interessante que na nossa mentalidade dos nossos dias, né, de vez em quando eu acabo tratando disso, mas está na Bíblia, a gente precisa falar aqui. Parece que o fato de ter muitos filhos é quase uma maldição hoje. Né? Falar assim numa família que eu profetizo que você vai ter 8 filhos. Deus me livre! Né? Gente, isso na Bíblia era bênção, não era maldição. Do ponto de vista bíblico, na mentalidade de Deus, isso é bênção. Em qual era a mentalidade que queria diminuir a fertilidade, a natalidade? Quem queria diminuir a fertilidade do povo, quem queria diminuir a natalidade do povo de Deus, era o diabo. Deus estava querendo multiplicar. Só que na cultura ocidental, o diabo venceu. Porque hoje toda a cultura ocidental é de diminuir a natalidade, de controlar a natalidade. Deus está multiplicando. E está claro isso, tanto é que não só com o povo dele, mas também com as parteiras que não mataram os bebês, porque elas não mataram os filhos dos hebreus, Deus as abençoou. Como é que Deus abençoou as parteiras? A Bíblia diz que deu família para elas. Deus não deu dinheiro, não deu tesouro, não deu riqueza, não deu promoção, não deu título, não deu nada disso, deu família. Fala, é bênção. Então, filhos são herança de Deus, só que, até no meio cristão, né, a cultura que Satanás introduziu de diminuir a natalidade, de controlar a natalidade, de não deixar vir um monte de filho, hoje impera. Né? Eu estou para ver ainda uma família que fala assim, eu quero 10 filhos. Para o judeu, para o hebreu, hoje lá, em Israel, a natalidade em Israel, se não me engano, do judeu comum, é de 3,1 filhos, né, do judeu comum. Dos religiosos é quase 7, 6,8, 6,9, negócio assim. Então, um religioso lá está fazendo filho. A média de filho lá, 7 filhos por família. Normal para eles. Né? É ótimo, de boa. Eles não têm problema com isso. Né? Casam cedo, começam a fazer filho logo cedo. E até fala assim, quanto mais tempo a mulher estiver grávida, melhor para o marido, porque ela não fica impura enquanto está grávida. Lá, para a cultura religiosa,
né? Para o judeu religioso, ele por 15 dias ele não pode encostar na mulher. Ele não pode ter relação sexual, não pode dar um beijinho, não pode tocar, não pode pegar nela, porque ela fica impura. No período menstrual, antes e depois, então isso dá em torno de 15 dias por mês, por segurança, porque assim é tudo exagerado, né? Então a Bíblia fala que durante a menstruação ela se torna impura. E aí eles, para não correrem o risco de se contaminar com a impureza, então eles já colocam uma margem de segurança antes, uma margem de segurança depois, para não se contaminar. Então, desse jeito aí, o cara já fica aí 15 dias assim, né, desesperado. Não pode pegar na mulher. Tem que dormir longe, ela não pode pegar o prato da mão da mulher, não pode sim pegar a mulher servir o prato e dar na mão dele. Não, ela põe na mesa e ele pega da mesa. Para não ter o contato nem indireto com a mulher. Então, é coisas da religião, né? Só que quando a mulher está grávida, então ela não menstrua. Ou seja, está liberada o tempo todo. Então, falando, então é bom quando a mulher está grávida. O judeu religioso fala, agora não tem impedimento, né? Não tem período de impureza. A gravidez não torna a mulher impura. Então, o judeu está lá fazendo filho à vontade, principalmente os religiosos. Os não religiosos estão fazendo menos. Para que ficar insistindo nesse assunto, né, gente? Mas, infelizmente, o diabo venceu, gente. Olha só, tem que reconhecer. Tinha que mudar isso, né? Nenhuma mulher diz amém. Ai, meu Deus. É Bíblia isso, gente. Isso é Bíblia. Deus não mudou, tá? Deus continua o mesmo. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa interessante que a gente vê uma lição que a gente pode tirar aqui nessa história, é que quanto mais a gente enfrenta a adversidade, problema, mais a gente também conta com o socorro e o favor de Deus. Então, você vê na história do povo hebreu, quando é que Deus mais se manifesta? Nos piores momentos. Você quer a manifestação de Deus, você quer a glória de Deus, ela não vem nas horas que está tudo bem. Deus vem na hora que a coisa está estreita. Então você quer assim, eu quero Deus, mas não quero ter problema. Só que Deus usa os momentos de problemas, Deus usa a adversidade, porque é a hora que a gente mais lembra de Deus, que a gente mais precisa de Deus, que a gente mais recebe a Deus, é quando as coisas não estão indo bem, né? A gente quer que tudo vá bem, e quando a gente quer que tudo vá bem, de certa forma, a gente está dizendo assim, Deus, eu não vou precisar do Senhor por enquanto. Aguenta as pontas, fica por aí. Agora, Faraó, ele vendo que aquilo tudo que ele tinha pensado, que ele havia planejado contra o povo hebreu, não estava dando resultado nenhum, né, ele manda matar os bebês. Agora, não os nascidos. Agora, pega todas as crianças, fala, não deu certo, não deu certo. Tentei de um jeito, tentei de outro, coloquei serviço, eles continuam multiplicando ainda mais. As mulheres que tinham 6 filhos agora estão tendo 8, as que tinham 8 estão tendo 10. E tentei com as parteiras, também não deu certo. Agora, então, vamos resolver essa parada. Mandou os seus soldados irem por toda a terra, pegando os meninos pequenos, porque os sacerdotes haviam dito assim, falou, olha, nasceu o guri. O libertador já está por aí. Né? E ele nasceu em tal época. Daí, então, Faraó manda os seus soldados saírem por todas as casas dos hebreus, recolhendo os meninos pequenos, né, que estavam dentro daquela faixa etária, mesma coisa que Herodes mandou fazer, né, com os meninos de até 2 anos de idade. Então, isso se repete depois lá nos dias de Jesus. Mas Herodes falou, então vai lá, pega as crianças dessa faixa etária aqui. A Bíblia não diz qual é a faixa etária, mas ele sabia da época que as crianças tinham nascido, então poderia ser de 1 ano até 1 ano. Então, por segurança, pega os meninos que já têm até 1 ano e joga essas crianças no Nilo. Oferece eles em sacrifício, porque o Nilo também, ele era cultuado, também havia uma adoração. E segundo a tradição judaica, aliás, se não me engano, é Flávio Josefo que conta isso, diz que os sacerdotes do Egito,
disseram para Faraó que o libertador de Israel tinha alguma coisa a ver lá com as águas. Na verdade, eles estavam tendo uma premonição, talvez, né, a respeito da passagem pelo Mar Vermelho, e aí Faraó, quando água para ele, era o rio Nilo. Então, fala, pega esse guri e joga no Nilo. Se a vitória dele vai ser no Nilo, então vamos matar ele, vai ser nas águas, então que seja a derrota dele, seja nas águas. Vamos matar essa criança. E Flávio Josefo, ele fala que a Bíblia conta, né, você já conhece essa história, que mais é contada de Moisés, da mãe que coloca no cestinho, ele é retirado do Nilo pela filha de Faraó, e aí a filha de Faraó deixa com a própria mãe para cuidar por um tempo, depois leva o menino para o palácio. Qual é a versão histórica de Flávio Josefo, historiador judeu de 2000 anos atrás, que testemunhou a destruição de Jerusalém há 2000 anos atrás? Flávio Josefo é o principal historiador judaico. No seu livro lá, A História dos Hebreus, ele conta que, ele fala de Moisés, ele fala que quando Moisés chegou a 3 anos de idade, Deus deu tanta graça para ele, deu tanto resplendor, e deu tanta beleza, tanta formosura, que não tinha quem visse Moisés e não se encantasse com a criança. Diz que ele era muito inteligente, ele era uma criança completamente diferente de todas as crianças. Qualquer um que visse Moisés sabia que ele ia fazer coisas grandes na vida. Eu falei, esse menino é diferenciado, tem alguma coisa muito especial. E aí a filha de Faraó, o Faraó não tinha meninos, filhos homens, só tinha filha mulher. Então ele não tinha herdeiro para o trono. O que a filha de Faraó faz? Ela pega Moisés, leva para Faraó, isso Flávio Josefo conta no livro dele, A História dos Hebreus, página 140, 142. Leva Moisés para o Faraó, e aí fala, pai, o senhor não tem um herdeiro para o trono, né? E eu quero te oferecer Moisés, que é um presente que o Nilo me deu, né? Eu recebi, o Nilo me deu esse menino de presente, então ele tem algo de especial na vida dele, e eu quero te oferecer para que ele seja o teu sucessor, para o senhor trabalhar, preparar ele para ser o teu sucessor. Porque ele era diferenciado, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, ele era mais esperto, ele era mais tudo. E todo mundo se encantava com o guri. E aí Faraó gostou da ideia dela, né? Vem, chama o menino, né? Põe ele no colo, e coloca Moisés no colo, tira o seu diadema e coloca na cabeça de Moisés. E aí Moisés, ele pega, né, como uma criança que está brincando, ele pega aquele diadema, brinca com o diadema, joga no chão e pisa em cima. E quando ele faz isso, os sacerdotes, os feiticeiros, né, do Egito, eles se antenaram. Falou, é ele. Daí já no ouvido de Faraó, falou, olha, Faraó, esse aqui é o libertador dos hebreus. Né? Já logo eles estavam antenados, porque o que eles queriam descobrir? Igual hoje a gente fica tentando descobrir quem vai ser o anticristo. É o Papa, é o bispo, é o não sei quem, é o Macron, é o genro do Trump. Né? Todo mundo querendo saber quem que é o anticristo. Então os sacerdotes do Egito queriam saber quem seria o libertador. E na hora que eles viram, o menino falou, é esse, Faraó, mata ele. Mas lógico, o menino agora está protegido pela filha de Faraó. Então, a novela da Record, eu acho que retratou um pouco disso aí. Né? Eu não assisti, mas eu vi alguns episódios e parece que tinha um negócio mais ou menos disso aí. Já desde pequeno, os sacerdotes querendo que Moisés fosse morto. Mas ele agora protegido pela filha de Faraó. Faraó não está acreditando ainda nos sacerdotes, né, tem dúvida com relação àquilo, e aí desenvolve-se então uma história de conflito dentro da corte. Moisés começa a crescer, estuda dentro da corte, dentro do palácio, ele aprende todas as ciências, toda a cultura do Egito, o cara se torna cada vez mais forte, tudo que ele faz muito bem, ele prospera, ele é muito mais inteligente do que os outros. Deus está o abençoando, e aí chega um determinado ponto que o Egito ele é invadido pelos etíopes, e aí quando os etíopes invadem o Egito, eles começam a vencer os egípcios em todos os lugares, começam a tomar posse do Egito. E aí os próprios sacerdotes eles vão lá e profetizam que quem ia salvar
surgiu uma profecia no meio dos sacerdotes egípcios de que quem poderia libertar o Egito dos etíopes era um hebreu. Daí a filha de Faraó fala, lógico, é ele mesmo, é Moisés, porque todos eles sabiam que ele era um hebreu, né? Estava sendo criado como um egípcio dentro da corte egípcia, com a cultura egípcia, mas todos sabiam que ele era um menino hebreu. E aí, então, Faraó o coloca de general dos exércitos do Egito. E aí Moisés ele tem uma estratégia diferente para poder vencer os etíopes. Os etíopes jamais imaginariam como é que seria a estratégia de guerra de Moisés. O natural seria que ele viesse pelas margens do Nilo para poder vir para o campo de batalha contra os etíopes. Mas Moisés ele vai por um lugar que ninguém ia. Por que ninguém ia? Porque é assim, um lugar ermo, um lugar muito ruim, difícil de passagem, e tinha muita serpente venenosa, serpentes que voavam, serpentes assim que elas atacavam as pessoas do alto. Então, tem uma serpente que tem um tipo de uma asa que elas dão uma plainada, né? Então pulam das árvores sobre as pessoas, sobre as suas vítimas. E Moisés, jamais um exército pensava em passar por ali. Os etíopes não imaginavam que os egípcios pudessem passar por ali porque estavam se oferecendo para a morte, né? Serem picados pelas serpentes. E Moisés ele manda recolher algum tipo de ave que tinha lá no Egito, acho que é ibis, um negócio assim. Ibis é o nome de uma ave? Não tenho certeza se é esse o nome. Mas aí ele manda catar dessas aves, coloca nas gaiolas, que essas aves elas eram predadoras das serpentes. E quando chega nesse lugar, ele manda soltar as aves. Então as aves predam as serpentes, ele passa com o exército e dá a volta e dá o bote nos etíopes, e ele vence os etíopes e ele invade a Etiópia. Então Moisés se torna assim um vencedor semelhante àquilo que estava acontecendo, que vem acontecer depois com Davi. E aí todo o Egito assim começa a engrandecer Moisés, né, pela sua estratégia, pela sua valentia, pela sua vitória, porque o Egito estava sucumbindo e agora Moisés salva. O povo hebreu sabe que ele é hebreu. O povo egípcio também sabe que ele é hebreu. E todo mundo está esperando o libertador, porque está dando tempo da profecia se cumprir, do povo sair. Mas precisava, quem é que vai liderar? Então o povo hebreu fala assim, dentre nós não tem ninguém para liderar. Moisés é o cara mais capacitado. Dentre os egípcios, eles olhavam assim para o hebreu, quem é que pode ser o libertador? Porque todos sabiam que já tinha nascido, só não havia se manifestado. Falou, então, quem é que pode ser? Só Moisés. Nisso, o faraó acaba sendo convencido de que Moisés era um risco, era um perigo para ele. E ele acaba sendo convencido de eliminar Moisés. Aí acontece aquele evento de Moisés matar um soldado egípcio. Não seria uma coisa tão absurda se já não houvesse essa suspeição de que Moisés era o cara que depois ia derrotar o Egito. Então Moisés ele foge, vai para o deserto de Midian, né? Ele atravessa o deserto, então ele vai parar lá nas cercanias de Midian, uma cidade que foi fundada por um descendente de Abraão. Abraão, lembre-se que Abraão, depois que Sara morre, depois que Sara morre, Abraão ele se casa com Quetura, né, e tem vários filhos depois. Então, um dos filhos de Abraão com Quetura é o fundador da cidade de Midian. Então, Moisés vai para lá, você já conhece a história, né, ele conhece Jetro e se casa com a filha de Jetro, e ele passa ali, né, no Egito, 40 anos, aliás, no deserto, 40 anos. Então, aí, essa imagem sim. Então, ele sai do Egito e ele vai lá para Midian, ele atravessa o deserto, né, ali na península do Sinai, e a paisagem não é muito diferente disso que está ilustrado nessa figura, é terra seca, e ele atravessa mesmo terra seca, chega lá exaurido, quase morto, ainda tem um pouco de força para poder lutar contra os pastores que estavam
ali no poço onde as filhas de Jetro vinham tomar água para os seus rebanhos. Então, depois você já conhece a história, ele vai casar, e para Moisés, que ele sabia, ou ele imaginava ser ele o libertador, quando ele tinha 40 anos de idade, que é quando ele foge do Egito, ele estava assim no seu auge. É o cara que podia libertar. E ele era de fato libertador. Só que Deus leva ele para o deserto e ele fica lá 40 anos fazendo o quê? O grande Moisés do Egito agora se torna pastor dos rebanhos do seu sogro Jetro. E agora ele fala assim, olha, eu não sou grande mais não, agora me acabei, não sou mais nada. E durante 40 anos Deus está só assim, diminuindo o cara que era grande. Ele era o libertador, porque Deus ele quer usar as pessoas, mas não na força das pessoas. Deus quer usar as pessoas na força dele, Deus. E Moisés, ele se tornou um homem grandioso, forte. E ele era a pessoa habilitada, ele era a pessoa capacitada, mas ele precisava primeiramente morrer para si mesmo, saber que não é nada. Deus só pode nos usar, de fato, quando nós sabemos que nós não somos mais nada. Às vezes nós somos a pessoa certa para Deus usar, mas enquanto eu acho que eu sou alguma coisa, eu ainda não sirvo. E tem coisa que na nossa juventude a gente nunca vai experimentar. Às vezes Deus ele precisa, existem vários personagens bíblicos que Deus espera assim, um amadurecimento e até o envelhecimento para depois poder usar. Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com tantos outros, né? Desde jovem já é pessoa escolhida por Deus. Mas Deus quer que todo mundo primeiramente assim, sabe, eu não sou nada. Para depois, então, poder nos usar. Então, Moisés ele aprendeu no sofrimento, nesses 40 anos que ele passou lá no deserto. Agora, Moisés ele tinha uma característica, deixa eu destacar essa última característica. Então, Moisés ele cresceu na corte. Teve toda a riqueza, toda a pompa, tudo aquilo que estava à sua disposição. Mas Moisés, ele poderia fazer uma opção. Fala, para que eu vou me meter com os escravos? Eu estou bem. Estou enriquecido, tenho todo o conforto, tenho toda a segurança, tenho todo o bem-estar, tenho a melhor comida do Egito, tenho as melhores vestes, estou cheio de ouro, e eu posso ser o faraó aqui. Moisés poderia ser o faraó. Era só ele seguir a cartilha certinha de se submeter a faraó, de bajular a faraó, né? Era isso que a filha de faraó queria. Ela estava trabalhando para isso, ela nunca desistiu dessa obra de fazer com que de que Moisés se tornasse faraó do Egito. O filho dela tinha que virar faraó. E era só ele se preparar para isso e assumir o reinado do Egito, e ser o rei da nação mais poderosa do mundo. Só que Moisés tinha um propósito. Ele não se encantou com as ofertas do Egito, com os prazeres do Egito. Antes, pelo contrário, ele sabia que ele tinha um propósito e ele abriu mão. Sabe o que o autor de Hebreus diz? Hebreus 11, 24 fala assim, pela fé. Ou seja, ele vendo o invisível. Porque o visível para ele era ouro, era riqueza, era palácio, eram coisas boas. Mas pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando eu falo assim, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele estava recusando o trono. O autor de Hebreus está dizendo assim, Faraó, ele recusou o trono do Egito, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que o trono oferecia para ele? Um prazer temporário, que duraria toda a vida dele, mas era transitório. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Então, assim, o que é que Moisés fez de opção na vida dele? Ele tinha a riqueza, ele tinha o trono do Egito à disposição dele. Algo factível, visível.
tangível. E pela fé, ele escolheu o galardão. Algo invisível. O que é o galardão? É aquilo que nós vamos receber depois, na eternidade. O galardão nós não recebemos aqui, o galardão nós recebemos na eternidade. Moisés, pela fé, ele abriu mão dos prazeres do mundo em troca do galardão. Falei, vou cumprir meu propósito, porque o galardão é segundo as obras, não é salvação. Salvação é dada de graça, galardão é recompensa por aquilo que a gente faz. E Moisés, ele tinha tudo para viver como o grande rei nesse mundo. Construir lá pirâmides, um monte de coisa. Colocar o nome dele. Mas ele falou, não, eu não quero as coisas passageiras desse mundo, eu quero as coisas eternas. Sabe que essa é a grande luta que todos nós precisamos ter. Olhar tudo aquilo que está à minha disposição e abrir mão de tudo aquilo que eu posso usufruir nessa vida em troca de galardão. Moisés abriu mão e ele preferiu sofrer, ele preferiu padecer para poder ganhar galardão. Amém, gente? Então, semana que vem a gente vai para o Êxodo, né, para a saída do Egito, mas queria dar oportunidade para vocês, semana que vem não teve tempo de perguntar, então agora nós temos uns minutinhos aí para perguntas, para considerações. Quem quer falar? Quem quer perguntar? Todo mundo com sono? Tem nada, gente? É porque, na verdade, a gente está contando história, né? Para poder entender coisas. Compreender o que é que está acontecendo. Por que tudo acontece depois. Depois a gente vai entender. O Henrique ele já adiantou para a gente ensinos, né, de uma sociedade, qual é a vontade de Deus em relação a procedimentos. Agora, por que Deus ensina isso? Tanto do ponto de vista do lugar que eles estavam saindo, que praticavam coisas diferentes, como do lugar para onde eles estavam indo. Deus estava falando assim, eu quero uma sociedade diferente que pratique mandamentos, leis diferentes. Fala, meu irmão. Olhando pela história, dá para perceber que o Satanás sempre quis destruir aquele que vinha para o libertador. Mas como ele foi derrotado por Cristo na cruz, Cristo venceu Satanás e Satanás sabe que ele foi vencido. O que ele faz hoje? Em vez de ele atacar Cristo, ele está fazendo o seguinte: ele está atacando os cristãos para que ele consiga maior parte da humanidade levar para o cativo, ou seja, uma vida não com Deus, né? Então hoje a gente pode olhar nessa história que, de fato, ele foi derrotado. Hoje ele está atacando quem? Ele ataca os cristãos, para que essas pessoas se percam e que não estejam junto com Deus na eternidade. Isso mesmo. Então, o que o diabo tentou lá no Egito? Dizimar o povo de Deus. Né? Para quê? Para que a supremacia do mundo, né, fosse confirmada sobre o povo de Deus. E o que ele faz hoje é exatamente a mesma coisa. Ele quer dizimar o povo de Deus. E uma das estratégias, né, não tem como não dizer isso, porque o que aconteceu lá? Como é que isso se deu? Na multiplicação aí. Não pode reproduzir. Porque filho de crente tem uma tendência de ser crente. Porque vai aprender os caminhos do Senhor em casa. Né? E aí o diabo fala assim, não, os crentes não podem multiplicar, mas os muçulmanos um monte. Então ele estimula, né, os servos dele a se multiplicar e os cristãos não. Ou seja, a estratégia dele está dando certo, né? Pastor, vai lá para casa fazer mais filho na Leia, pastor. Né, gente? Ninguém fala amém. Fala para mim não, fala não, para as irmãs aí, ó, as outras famílias. Filho é bênção, gente. Mas o diabo continua tentando dizimar. E uma das maneiras que ele quer dizimar não é só na perseguição da fé, é na não multiplicação do povo de Deus. Mais alguma questão, gente?
Pastor, a gente vê o propósito de Satanás em dizimar aquele que viria para libertar. Já por duas vezes a gente viu isso. E no caso do que o senhor citou aí, do genro do coisa que está todo mundo falando, tal, ninguém sabe se é ou não. Isso é segredo, né? O Jared Kushner, né? Negócio assim. E eu vejo uma grande distorção nisso, porque sempre que o inimigo tentou dizimar o libertador, ele não queria que se cumprisse as escrituras, não queria que se cumprisse a profecia. E no caso, Deus, Ele quer que se cumpra a profecia, né? Então eu acho um segredo muito bem guardado. Eu acho que Deus não se exporia, ia se expor uma coisa assim, a mídia e tal. Acho que é uma coisa muito oculta que a gente só vai saber na hora exata mesmo. Eu também penso exatamente assim, porque a principal característica do falso Cristo é se parecer com Cristo. E ele vai ser enganador, ele vai ser assim a nota falsa perfeita. Ele é enganador, ele vai enganar. É o que Paulo diz, né? Qual a eficácia dele? Engano. Então, assim, o engano, você não consegue distinguir o engano antes. O engano você só distingue depois. Ele tem que entrar em operação para depois você descobrir que era um engano. Se você descobrir antes, então, que enganador é esse? Que a gente já consegue saber quem é ele antes. Então, não é enganador se a gente consegue distinguir antes. Concordo que esse é um mistério. Esse é um mistério, esse é um segredo, e a gente vai se surpreender. Eu acho que a gente vai se surpreender. Todo o povo da terra vai se surpreender, porque no começo vai parecer que o cara é o próprio Jesus. Então não dá para dizer quem é. Tem um monte de gente querendo identificar o falso Cristo antes da sua manifestação. Eu acho uma coisa assim praticamente impossível de ser feita, porque senão ele não tem nenhuma habilidade de engano. Ninguém mais, gente? Daí pode falar, está lá no microfone, vai falar lá, depois já traz aqui. Quando Satanás lutou pelo corpo de Moisés, né? E a Bíblia diz que esses 400 anos que o povo ficou no Egito, será que não era uma intenção assim da cultura egípcia deles embalsamarem, deles algum tipo de idolatria? Porque ali no monte ali, quando Moisés estava recebendo os mandamentos, o povo juntou ouro, eles faziam deuses também, eles tinham essas influências de Deus, né? Você vê que Arão, ele pressionado ali, ele fez um bezerro, né? Rapidinho. Eu fico assim pensando, por que Satanás queria o corpo de Moisés, né? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés do povo, né? Teve que tirar ali. Bom, Jacó foi embalsamado, né? Está na Bíblia. Está lá dito que Jacó ele foi embalsamado e depois ele foi sepultado lá em Hebrom. Na verdade, eu não sei responder. Existem suposições. Uma delas é desse culto idólatra, né? Das múmias. Se o diabo queria fazer isso no meio do povo hebreu, transferir essa cultura egípcia, né? Dos antigos faraós para o povo hebreu, da adoração aos seus reis, aos seus líderes, e torná-los deuses, talvez, mas eu não sei dizer. Pode ser, mas eu não tenho uma resposta boa para isso. Mas pode ser que sim, né? Só que Jacó foi embalsamado e o corpo dele foi lá sepultado. Você pode ir lá em Hebrom, né, onde foi sepultado Isaac, Abraão, Jacó, e não tem assim uma adoração, até porque o judeu ele não tem essa tradição, essa cultura dessa adoração, não torna seus antepassados em Deus. Tem uma reverência, sim, pelo feito deles, mas é diferente do que acontecia no Egito. Dona Alvina. A Europa, será que a gente teria umas duas interpretações? Porque a Europa, em 1500, quando a família real veio para cá e tudo, eram de muitos filhos. Mesmo a família real, eram muitos filhos.
E a Europa hoje tem menos de um filho por família. E ela está se tornando toda muçulmana. Será uma... Eu não sei, às vezes eu fico pensando, é alguma coisa a ver com a religião, a católica, naquilo tudo que fez nesse tempo todo, ou é realmente só Satanás acabando com um continente ali europeu que foi missionário, que foi responsável por difundir a fé para todo o mundo, né? Entrar em todos os continentes. E hoje está sendo um continente que estão sendo enviados missionários para lá agora. O que será que a gente poderia deduzir? A Igreja Católica, ela até hoje, na sua teologia, ela é contra o controle de natalidade. Né? Então, assim, do ponto de vista da doutrina romana, o enfraquecimento da Igreja Católica, né, fez com que as famílias tivessem menos filhos. Então, assim, elas não deram uma contribuição negativa. Ao contrário, a Igreja Católica, lá no passado, condenava expressamente o controle da natalidade. Hoje não faz mais, até porque a realidade dos seus fiéis é muito diferente. Não sei qual a influência haveria da Igreja Católica, talvez até pelo seu enfraquecimento, isso aí tenha influenciado mais, né, as famílias terem menos filhos. Mas que é espiritual, né, esse aumento, né, a natalidade altíssima do mundo islâmico e a baixa natalidade do mundo ocidental, que tem uma razão espiritual, com certeza tem. Agora, como é que se liga cada uma dessas pontas aí, né? Onde é que Deus está, onde é que o diabo está, em que medida? Isso aí são coisas do mundo espiritual que a gente não consegue traduzir, né, de maneira plena, de maneira perfeita. Mas eu sei que o diabo ele tenta impedir o crescimento do cristão de todos os jeitos. E uma das maneiras é através da não multiplicação. Sem dúvida disso. Eu não estou ouvindo. Espera aí, mas... Não era proibido a gente, como católico, de evitar filhos. Só os métodos anticonceptivos, de medicação. Só podia tabelinha. Só tabelinha. Mas não nos eram proibidos. Eu nunca tomei anticonceptivo, entendeu? Porque não era permitido e nem o aborto, né? Mas era permitido você não ter muitos filhos. Mas para o judeu também. Para o judeu religioso também. Eles podem fazer tabelinha. Né? Não tem problema nenhum deles fazerem tabelinha. Mas eles não tomam anticoncepcional. Fala, meu irmão. Os judeus hoje, eles estão esperando o Messias. Sim. Eles não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Jesus mesmo falou que o reino dele não era desse mundo. Aí, talvez o inimigo tenha achado, já que não é desse mundo, então eu vou trazer um que seja desse mundo, né? Que seria o anticristo. E eles estão para construir o terceiro templo. Diz que ele já tem tudo pronto para construir o terceiro templo. E, tipo, nós cristãos, tentando assim, claro, nós vamos se aproximar naturalmente dos judeus, porque a cultura judaico-cristã é muito próxima, né? E esse surgimento do anticristo, com tudo pronto para construir o terceiro templo, e vindo ele, enganador do jeito que possivelmente vai enganar muitos cristãos também. Com certeza. Muitos cristãos. E isso é algo que a gente também tem que se cuidar, né? Porque vai ser algo bem difícil de diferenciar. Ele vai ser o falso Cristo. Então, isso aí é matéria de módulos, do último módulo da EPE, então vai demorar, né, para a gente chegar nesse módulo.
Mas o muçulmano espera pelo Mahdi, o judeu espera pelo Mashiach, o budista espera pelo Maitreya, o hindu espera por Vishnu, o cristão espera pela volta de Jesus. Todo mundo está esperando por alguém, né? Só que antes que Jesus volte, vai aparecer um cara que vai parecer ser o tal esperado para todo mundo. Para o budista vai ser o Maitreya. Para o hindu vai ser a reencarnação de Vishnu, que eles estão esperando a maior das reencarnações de Vishnu, que inclusive eles acreditam que Jesus foi uma das reencarnações, né, que é o cara que vai transformar o mundo, vai trazer a era de paz e tal. O muçulmano está esperando pelo Mahdi, que vai estabelecer, né, uma só religião no mundo para eles, o islamismo, né, que vai governar o mundo, que vai acabar com todo engano, toda mentira. O judeu está esperando pelo Mashiach, que vai governar o mundo a partir de Jerusalém, é bíblico, e nós estamos esperando pela volta de Jesus. Então eu acredito, né, não posso afirmar categoricamente, mas eu acredito que quando o anticristo aparecer, ele vai parecer como se fosse o próprio Jesus. E vai ter um monte de gente aí dizendo que é Jesus que voltou para a Terra. E aí nós vamos ter um problema gravíssimo, seríssimo, porque o falso vem como sendo verdadeiro. A única coisa que vai me dar segurança para eu dizer assim, não é Jesus, é porque ele não vai conseguir fazer o arrebatamento. O resto ele vai fazer tudo. Para ele enganar o judeu, ele tem que ser bíblico. Ele tem que cumprir as profecias bíblicas a respeito do Mashiach. Por que o judeu não recebeu Jesus? Porque ele não cumpriu todas as profecias. Parte das profecias de Jesus só se cumpre quando ele volta. Só que no Antigo Testamento não fala que ele vinha em 2 vezes e que ele cumpriu uma parte de uma vez e outra parte depois. Ele conta toda a obra do Mashiach, do Messias. Então, quando esse cara chegar, para o judeu recebê-lo como Messias, ele vai ter que ser muito bíblico. Vai ter que ser muito bíblico. Só que uma coisa, pelo menos, eu sei que ele não vai fazer. Ele não vai conseguir arrebatar a igreja. Isso aí é impossível. Isso o diabo não consegue fazer. Então, mas aí já existe na teologia cristã, né, uma corrente muito forte, cada vez maior, escatológica, que elimina o arrebatamento da escatologia. Que é o arrebatamento e a volta de Jesus é uma coisa só. Eu não creio nisso, eu creio literalmente na Bíblia. Então, se não houver arrebatamento, pode aparecer quem for, não é Jesus. Amém, gente? Mais alguém, não? No mas. Então, semana que vem nós não teremos, eu queria te incentivar, fica em casa com a família, faz um churrasco, faz uma peixada, faz uma macarronada, faz um bacalhau melhor ainda, né? Aproveita o domingo para ter um tempo de comunhão, né? Reúne a família, porque Páscoa é uma celebração de reunião familiar. Você chama os vizinhos, chama a família, né? Eles comiam o cordeiro juntos. Lógico que a Páscoa não é domingo, né? A nossa Páscoa nós vamos ter celebração aqui na sexta-feira à noite. Então nós vamos fazer ceia de Páscoa na igreja, sexta-feira à noite, que é a noite de Páscoa, dia 14 do mês de Nissan, né? Mas daí no domingo você faz, né, a sua comunhão familiar. Daí daqui 2 semanas, então, nós voltamos aí já para a gente estudar a saída do povo do Egito, o que vem acontecendo em torno disso. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente vê acontecendo lá atrás, a gente vê acontecendo depois no Apocalipse, gente. Então, a saída do povo do Egito, as pragas no Egito, você vai ver se repetindo depois lá nos flagelos do Apocalipse. Então, é importante a gente conhecer esse negócio aí bem. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas irmãs que estão lá no retiro. Senhor, que tudo aquilo que elas estão recebendo lá seja selado, que elas possam praticar, colocar em prática todo o aprendizado recebido durante esse retiro. Elas possam voltar cheias do Senhor, do Teu Espírito, da Tua presença. E, Senhor, abençoa-nos também, Senhor Deus, ainda no restante nesse domingo. Queremos estar hoje à noite, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre datas que o Senhor marca, celebrações, e queremos, Senhor, nos preparar também para a nossa Páscoa. Queremos celebrar a Páscoa de maneira
condizente com a tua palavra. Então, ajuda-nos nisso hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.